E aí, pessoal, codaram hoje. No vídeo de hoje vamos dar continuidade nas funções de collections e a função de hoje é uma função muito famosa chamada filter. E aí, deixe seu like, comenta muito aí. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A parte um, que é a fundamentação teórica, um pouquinho sobre a teoria dele, como é que é implementada a função filter, e a parte 2, que é, a gente mostrando no código mesmo como é que faz. Vamos para ação, para a parte um. O filter, que é que ele é o objetivo dele é filtrar objetos, então eu tenho aqui uma coleção de N aqui, de estrelinhas, e eu vou executar a função filter passando uma função, uma comparação, uma condição que estrela é igual a 2. Então ele vai pegar só as estrelas que forem igual a 2 e vai separar aqui nessa outra lista. É diferente do map, que ele devolve uma lista com o mesmo tamanho da lista anterior. Ela não, ela devolve uma lista só do tamanho dos objetos filtrados. Ela é uma função de ordem superior porque eu passo esse predicado aqui, que eles chamam de predicado, a condição. Ela é genérica porque eu posso fazer com qualquer coisa. Eu posso fazer com objetos, funções primitivas, dados primitivos e tal, não importa. E eu não preciso chamar um filter diferente, é só esse filter mesmo. Ela é uma função de ordem superior porque ela passa uma função e ela devolve, ou ela passa uma função, então tipo uma função de ordem superior é uma função que recebe ou devolve uma função, e aí ela tem complexidade de ODN. Então assim, ela chama toda a lista para verificar se esse cara está contido nesse filtro e jogar para outra lista. E aí como é que funciona? Ela passa a lista T, isso aqui é um algoritmo explicando mais ou menos como é. A gente passa uma lista T e tem a condição. E aí ele vai devolver uma lista T, que por exemplo é uma lista de estrelas, ele vai retornar uma lista de estrelas. Aí aqui eu crio uma lista nova, que é a lista filtrada, boto um for, que eu vou dizer que vai de lista até elemento. Então, por exemplo, vai ter os 10 elementos da lista aqui, eu quero pegar elemento a cada elemento, passo um if e chamo a condição. Esse elemento aqui está contido na função? Se estiver, ele entra no if e adiciona na lista filtrada. Se não, ele retorna, ele continua o for até finalizar o for e aí ele retorna a lista filtrada no final. Se não tiver nenhum elemento, ele retorna uma lista vazia. Aqui eu vou mostrar como é que é a implementação real do filter. Ele vai ter aqui, muito parecido com o map, então vai ter o interable aqui, que esse interable ele meio que abstrai pra gente essa lista T aqui, é como se fosse a lista T, e o predicado, que é a função. E nota que aqui tem boolean, então aqui ele vai receber uma lista do tipo T, ele vai receber um parâmetro do tipo T e vai retornar um boolean. E aí ele garante que o map, o filter, ele só retorne boolean. Então se tu botar uma função que não retorne boolean, o filter vai dar erro. E no final ele retorna uma lista T. Aqui ele chama uma nova função que é chamada filter2, que está aqui embaixo. Ele cria uma relist, mas ele não passa a quantidade de elementos, diferente do map, que ele passa a quantidade de elementos porque ele sabe previamente, aqui ele não sabe qual é o tamanho dos elementos e ele passa o predicado, que é a função para baixo. Aí aqui embaixo ele chama de ser essa collection mutável, que esse é a relist, é uma mutable collections, que aí ele vai ter o ADD, porque uma collection normal em Kotlin não tem um ADD, então ele precisa ter essa mutable collection. E vai ter o predicado, que é do tipo T, e retorna um boolean. E ele vai retornar o C, que é a coleção mutável. E aí ele retorna para cá a coleção mutável, e esse cara aqui retorna uma lista imutável. Então ele converte para uma lista imutável por debaixo dos pontos. Ele vai ser um for, elemento in this. O this é esse interable aqui, que é a lista, que a gente vai estar interando. Aí tem aqui o if, que é o predicado, e do elemento igual aqui. Então basicamente a gente vai dizer que é condição, e aí bem que ele adiciona, se for essa condição for verdadeira, ele adiciona nessa lista, que é essa lista C, e no final ele só retorna, ele só executa a lista C. Vamos agora para a segunda parte. Chegamos aqui na segunda parte, e a segunda parte é como eu vou ter uma lista aqui de int, e aí é tudo lista int, e eu vou chamar o filter, e nesse filtro eu vou passar a condição mod 2 e t mod 2 é igual a zero. Então eu quero saber se esse número é par, e eu poderia colocar assim, lista boto valor é igual a valor. Então esse valor é o interable, que ele tá pegando valor a valor daqui do filter. E aí aqui é a condição que eu tô passando. E aqui é a lista par e a lista int. Se eu executar aqui esse código, ele vai mostrar aqui que a lista só pegou os números pares, 2, 4, 6, 8 e 10. E o próximo, um teste mais elaborado. E aí nesse teste mais elaborado eu peguei os pedidos, que são esses pedidos aqui, e quero saber qual que dá acima de 20, porque eu disse que
os pedidos vão ter frete grátis se forem acima de 20. E aí eu venho bem aqui e faço um cálculo. Então, por exemplo, no filter eu posso ter mais de uma linha, posso botar várias regras aqui, chamar algumas outras coisas, mas no final, na última linha, eu tenho que botar um parâmetro de comparação. E aí ele vai fazer esse cálculo aqui e eu vou comparar com o valor aqui. Ele vai dizer, ó, os únicos valores que são acima de 20,10 é o Doritos e o leite condensado, que é 5 vezes 7,5 e 4 vezes 8,25. E eu posso concatenar também valores. Então eu posso botar aqui que IT ponto quantidade tem que ser maior que 4. E aí, se eu executar isso, ele botou aqui, ó, Doritos, só Doritos, porque é maior que 4. Então, se eu quiser que seja igual a 4 também, aí o igual eu acho que é assim, é igual a 4 lá recebe. E aí ele vai pegar que é só o leite condensado. Então era isso, pessoal. Até a próxima. Se ficou alguma dúvida sobre filtro, pode me deixar aí nos comentários e siga o canal aí para ver se a gente cresce um pouquinho.